Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. E a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmão, tenha a vontade de sentar. E hoje queria deixar uma reflexão. Aleluia. Deus está conosco, irmão. E Deus está contigo? Vocês acreditam nisso? E acredito que Deus está comigo. Na semana passada, estava a seguir aqui a pregação do Pedro Mateus. E ela falou da linha da sua pregação, que tinha a ver com o evangelismo. Isso é que ele tinha falado com o pastor Carlos. Embora o pastor Carlos não pediu, mas disse que essa era a linha. E o pastor Carlito não me falou também, não me pediu o que é pregar, mas eu senti continuar na mesma linha. Uma vez que o pastor Carlito estava a falar sobre o evangelismo, se calhar temos que manter isso agora, no mês de agosto, porque é um mês muitas vezes difícil, porque é um mês em que muitas pessoas vão de férias e não voltam mais à igreja. Porque fica aquelas 4 semanas, 3 semanas sem igreja, sem comunhão e depois torna-se hábito. É perigoso. Sim. E a minha reflexão tem a ver com uma pergunta, porque eu perguntei se nós acreditamos que Deus está conosco. A maioria de nós aceita que Deus está conosco. E é verdade. Mas a minha pergunta é, as pessoas à nossa volta sabem que Deus está conosco? É isso que eu vou falar. Você diz que Deus está consigo. E eu digo que Deus está comigo. Mas agora eu pergunto. As pessoas à nossa volta sabem, percebem que Deus está conosco? Vamos ler no livro de Zacarias, no Velho Testamento, Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8. Vou ler aqui na minha versão e cada um tem a sua versão, mas gostaria nesta versão que eu tenho aqui. Diz assim, Zacarias capítulo 8, versículo 23, nesses tempos, 10 estrangeiros agarrar-se-ão às abas do casaco de um judeu, implorando-lhes, queremos partilhar o vosso destino, porque sabemos bem que Deus está convosco. Gosto desses versículos. Nós queremos partilhar o vosso destino, porque sabemos bem que Deus está conosco. Por isso a minha pergunta é, temos a certeza que Deus está conosco? E se Deus está conosco, as pessoas à nossa volta percebem isso? Sabem que Deus está conosco? Porque, irmão, as pessoas, segundo este texto de Zacarias, deixa-me saltar aí volto um pouco atrás, porque é que o povo, né, tinha que dizer isso, porque que essa decisão do povo seguir os judeus, porque que o povo queria agarrar-se aos judeus, porque no versículo 13 disse assim, estou no Zacarias capítulo 8, 13, diz, assim como era uma maldição entre as nações do povo de Judá e o povo de Israel, assim vos salvarei e serão uma bênção. Não tenha receio, trabalhe com coragem. Sim. Bom, quando nós somos salvos, porque aqui diz, Deus está a dizer de salvação, né? Está a falar de bênção. Quando nós somos salvos, as pessoas vão perceber
Quando nós somos salvos por Deus, quando nós somos abençoados por Deus, as pessoas vão perceber. E quando nós somos bênção para os outros. É a mesma ordem que Deus deu a Abraão. Ele disse assim: eu o abençoarei, tornarei famoso o teu nome e tu serás uma bênção. E é claro, as pessoas começaram a perceber que este homem chamado Abraão, e ele era mesmo uma bênção, e Deus estava com ele. Em todo sítio onde ele passava. E ele entrou numa guerra e venceu. E o rei de Sodoma viu Abraão e disse: não, Deus está consigo. Por isso eu quero. Pode me dar as pessoas. Deus mandou Abraão fazer oração a favor de um homem chamado Abimeleque, porque aquele homem ficou estéril. E Deus mandou. Disse: vai orar a favor daquele homem. Porque aquele homem percebeu que ele era homem de Deus. Segundo este texto que nós estamos a ler, e é que a presença de Deus será notável no nosso meio quando nós somos bênção, quando nós, em primeiro lugar, quando somos salvos e somos bênçãos para os outros, e quando nós estamos a produzir frutos do reino de Deus. Isso é muito importante, né? O reino de Deus. Sabe, muitas vezes nós falamos do reino. Eu gostei, estava a seguir aqui o pastor Paulo Pereira, não sei, ele está aí, estava a ensinar sobre este tema de revelação profética. Eu estava a falar sobre alguma coisa com isso, né? Com o reino, que as pessoas esperam o reino lá para a eternidade. Mas sabe, irmão, que a eternidade é como uma linha reta. Tem um começo, não tem um começo, não tem um fim. Sim. Enquanto a vida eterna é, como diz em geometria, penso que é segmento da reta, que tem um começo e não tem fim. E a vida eterna começou quando eu aceitei Jesus. Estou no reino e agora eu tenho que produzir os frutos do reino. Se eu estou a produzir algo do reino, em mim, se as pessoas estão a ver o reino de Deus em mim, eles vão perceber que Deus está comigo, porque a presença de Deus será notável na minha vida. As pessoas vão notar, eu não vou dizer, mas as pessoas vão notar. As pessoas vão saber que eu sou cheio de Deus, as pessoas vão saber que eu estou a manifestar os frutos de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Sabe, no Velho Testamento, o rei Saul, e ele estava a dominar, era o rei, o seu filho Jonathan era o segundo na linhagem para tornar-se o futuro rei. Tinha lá o trono à sua espera. E havia outro rapaz, que era o David, que foi consagrado na ausência de Saul, porque não foi no palácio. O Saul não estava lá. E o Jonathan não estava quando o David foi consagrado lá em sua casa, quando foi ungido. Mas um dia, o Jonathan, daquela amizade, começou a perceber, e ele disse ao David: olha, eu sei que Deus está contigo. Eu sei que tu serás o próximo rei. E ele disse que sou eu. Não. Porque ele viu uma diferença. Ninguém disse, o David não disse que, olha, Deus está comigo e eu vou fazer isso, eu serei. Não. Ele disse, eu percebi que Deus está contigo e que tu serás o rei de Israel. As pessoas, irmão, percebem. Por isso estou a perguntar. Esta é a minha reflexão nesta manhã. Deus está comigo? Sim. E as pessoas à minha volta sabem que Deus está comigo?
Deus disse, neste mesmo no texto, estou a ler aqui em Zacarias, no versículo 16, 17, diz: da vossa parte, e é isto que deve fazer, falar a verdade, serem justos e honestos nos vossos tribunais, não conspirem para fazer o mal, não jurem falsamente, todas essas coisas repúdio severamente, diz o Senhor. Para as pessoas saberem que a presença de Deus está conosco, nós precisamos de ser honestos, como está a dizer aqui. Falamos a verdade, diz aí, da vossa parte, isso que deve fazer, falar a verdade. Sermos justos, sermos honestos, não conspiramos para o mal, como disse aqui, não conspirem para fazer o mal. Evitamos de guardar os maus pensamentos contra os outros. Não juramos falsamente, diz aí. E quando nós descartamos na nossa vida tudo que é repúdio para o Senhor, as pessoas vão começar a notar a presença de Deus na nossa vida. Porque isso é uma forma de evangelismo. Até para dizer a verdade, é uma forma de evangelismo muito genuína. É um evangelismo poderoso, porque é um evangelismo que ninguém pode impedir. Sabe? Porque alguém pode impedir vocês entregar o folheto. Alguém pode impedir você bater uma porta e apresentar evangelhos. Alguém pode impedir lá no trabalho começar a falar de Jesus. Alguém pode impedir. Até um pastor estava a aconselhar os seus crentes não só a ter bíblias eletrônicas, como ter bíblia em papel. Porque ele estava a falar com as regras que está sempre a subir, a surgir, uma vez que a Bíblia também está a ser combatida, porque muitos dizem que a Bíblia tem uma mensagem homofóbica. Vocês percebem isso? E esse dia, nada de homofóbica passa. E a Bíblia, por causa de alguns versículos, já ouvi as pessoas já combaterem isso, lá no Brasil já combateram, e olha, e esse pastor disse, e um dia, se sair uma lei também para arriscar todas as Bíblias eletrônicas, por isso nós devemos manter a Bíblia em papel. Né? E ele estava a dizer, é um conselho que ele estava a dar aos seus discípulos. Sim. Mas, irmãos, as pessoas precisam de ouvir Deus. A pessoa precisa de entrar no reino. As pessoas precisam de conhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Mas uma maneira forte é eu manifestar a presença de Deus na minha vida. E as pessoas saberem que Deus está comigo. E se as pessoas saberem que Deus está comigo, eles ficam. Eu nunca deixo de lembrar uma experiência, ou a primeira pessoa que eu ganhei aqui, quando eu cheguei em Portugal, a primeira pessoa que eu ganhei porque ela viu que algo estava comigo, algo era diferente. Não evangelizei, não falei, aquela pessoa veio até comigo e disse que eu vejo algo diferente contigo. E eu quero saber, e eu quero entender o que é. E esta pessoa, nós começamos a falar, pedimos oração e a pessoa aceitou Jesus. Porque entendeu. Irmão, se eu, na verdade, tenho a presença de Deus comigo, e as pessoas ao meu lado, à minha volta, não sabem, então eu tenho que rever a minha vida cristã. E eu tenho que fazer uma revisão de como eu estou a viver a minha vida com Deus. Eu tenho que fazer a revisão. Será que eu sou mesmo discípulo de Cristo ou não? Será que o Espírito de Deus está comigo ou não? Porque, irmãos, as pessoas devem, as pessoas ver que algo diferente está em nós. E eu entro no sítio, e eu fico lá, e eu não preciso falar.
mas a minha maneira de estar, as pessoas vão começar a notar. E eu começo a trabalhar num emprego, as pessoas vão notar. Sabe, nós estamos no reino. Ontem estava aí a ouvir aí um amigo meu a falar sobre aquela parábola de fermento. Como que o fermento entra? Eu gostei muito na massa. Ele está a falar do reino. Como que o fermento entra na massa? Está lá. Começa a atuar de uma forma invisível. Mas a massa ou farinha nunca vai atuar contra o fermento. Mas o fermento vai atuar para levedar a massa. Ou quando nós estamos no mundo, se temos a presença de Deus, o mundo nunca vai influenciar a nossa vida. Mas nós vamos influenciar os outros. Se nós entramos num lugar, somos nós que temos que mudar o mundo, irmãos. Somos nós. Nós somos catalisador. Né? Pessoas que sabem dos carros sabem o que é catalisador. O catalisador não muda as coisas, mas ele próprio não muda. É assim mesmo. E eu entro no lugar de trabalho, começo a trabalhar, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem que haver mudança, as pessoas têm que notar. Estou num bairro entre vizinhos, as pessoas têm que notar. Irmão, quando as pessoas perceberem que Deus está conosco, a primeira coisa, elas vão procurar-nos. Esse é o ponto 1. Quando as pessoas perceberem que Deus está conosco, elas vão procurar. Se a pessoa perceber que Deus está contigo, elas vão procurar. Olha, um dia à noite, alguém percebeu que Deus estava com Jesus e essa pessoa apareceu. Era alguém bem entendido nas leis de Moisés. É alguém que já ouviu muitas palavras lá na sinagoga. Ele já ouviu muitos escribas, pessoas inteligentes, mas nunca tinha visto alguém em que tinha a presença de Deus, e que Deus estava com ele. E ele chega, esse homem chamado Nicodemos, e ele chega à noite, ele disse: Rabi, eu sei que Deus está contigo. Nós sabemos que Deus te enviou para nos ensinar, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes. Nicodemos procurou Jesus, porque percebeu que Deus está com ele. Não é preciso você estender o folheto, não é preciso você começar aí a gritar aí. Esse tempo, né, já passara. Aí em África ainda existe. Se vocês forem lá ainda, lá como ainda não tem regras, eu sou desse tempo. Sim, que andamos aí a gritar. Olha, certo, estou a falar no país onde eu nasci, lá em Congo. Até por causa do evangelho acontece lá coisa para mim. É mesmo, hoje é que noto que aquilo é escândalo. Mas naquele tempo não era escândalo. Né? Imagina você às 4 ou 5 da manhã pegar no megafone, andar numa rua e começar a gritar. As pessoas queriam dormir, mas estão acordadas. Vocês aceitam Jesus, se não aceitar Jesus vão para o inferno. São coisas que acontecem em África. Aqui não. Não pode. Chama logo a polícia, você vai parar na esquadra. Aqui não. Vão te processar logo no tribunal. Sim. Mas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Mas de uma forma mais fácil. É a presença de Deus em nós. As pessoas vão entender que Deus está conosco. E eles vão nos procurar. É verdade. Porque Jesus, por que Nicodemos procurou Jesus? Porque Jesus não só estava a proclamar o reino, mas ele agora estava a manifestar o reino. Quando Jesus começou a sua pregação, ele começou a dizer: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Mas ele não só ficou aí a clamar, não só ficou aí a dizer: arrependei-vos, mas ele começou a manifestar
os frutos do reino a partir de sua maneira de ser, do seu caráter, da sua maneira de falar, de suas obras, dos milagres, de como ele estava a lidar com as pessoas, como ele lidou com uma pessoa como Zaqueu, e como ele lidou com uma pessoa como aquela mulher adúltera, como ele lidou com uma mulher lá que era samaritana. Jesus lidou com todas essas pessoas de uma maneira sincera, de uma maneira franca, e a demonstrar o amor de Deus. As pessoas, quando olharam para Jesus, dizem, verdadeiramente Deus está com ele. E quando Jesus morreu, lá na cruz de Calvário, aconteceu aquelas sinais sobrenaturais, e o céu ficou escuro, começou a ver aquelas coisas, tudo que apareceram. Alguém estava lá, que era um centurião romano, olhou e ele disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque ele reconheceu. Será que as pessoas sabem que Deus está conosco, irmão? Que Deus está comigo? A segunda coisa, irmão, se as pessoas perceberem que Deus está comigo, eles vão querer partilhar o meu destino, porque é assim que nós lemos no Zacarias. Ele diz, olha, queremos partilhar o vosso destino, porque sabemos que Deus está convosco. As pessoas vão querer partilhar o nosso destino. Não é que vão querer partilhar os nossos sonhos. Vão querer partilhar os nossos projetos. Vão querer partilhar tudo que Deus colocou em nós. As pessoas vão sentir relevância naquilo que nós estamos a fazer. Eles vão querer nos seguir. É verdade. Porque tudo que nós estamos a fazer vai ter o cunho de Deus. E as pessoas vão ver que isso tem relevância. E vão querer. Estão conosco. No Gênesis, alguém chamado Isaac era um homem abençoado por Deus. E ele emanava a presença de Deus. Deus estava a abençoar quando Abimeleque mandou tapar os poços e ele mudava para um lugar, cavava, ainda havia água. O homem chega, tapa novamente os poços e ele, quer dizer, os outros chegam lá, cava, não há água, mas quando ele chega, havia água. Abimeleque disse, olha, vá-te embora. Não fica mais aqui. Porque vimos que ficaste muito rico, mais do que nós, então vai embora. E o Isaac foi embora e começou a prosperar. Depois, o que acontece? O Abimeleque, isso vocês podem ler lá no Gênesis capítulo 26, está lá essa história. Lá no versículo 28, o Abimeleque aparece novamente. Foi ter com Isaac. Queria conversar. Isaac disse, mas por que vocês estão a vir comigo? Vocês expulsaram-me da vossa terra e agora estão... Ele disse, não. Vimos de algo diferente. Nós vimos que Deus está contigo. Nós vimos que Deus está contigo. A presença de Deus está contigo. Nós vimos as bênçãos de Deus. Por isso nós queremos fazer uma aliança contigo. Ou eles estão a fazer, Abimeleque estava falando isso aqui, nós queremos partilhar o teu destino. Se você tem um Deus, então nós queremos fazer aliança. Se eu faço aliança contigo, automaticamente tu vai fazer aliança com o teu Deus. Ou naquele momento, o Abimeleque estava querendo fazer aliança com Deus, tendo como Isaac o intermediário. Porque ele sabia que Isaac era uma ligação. Se eu ligo-me a Isaac, eu ligo-me a seu Deus. E eu quero partilhar o destino de Isaac. Irmãos, as pessoas que estão lá fora vão querer saber de Deus. Vão querer ligar-se a você, porque você tem algo diferente que eles não têm. Eles querem isso, mas eles sabem que não há como. Então tem que passar por ti. Porque, irmão, nós somos o canal de Deus para abençoar os outros. Amém, irmão? Nós somos o canal de Deus. Você é um canal de Deus para abençoar os outros. Porque só vão te procurar porque há algo que está em ti. Algo de Deus está a fluir de Deus para vocês e vai passar para eles. Porque não há como essas pessoas serem abençoadas sem Deus
E então eles precisam de vocês como intermediário para ver essa ligação. Quando as pessoas perceberem que Deus está contigo, vão querer partilhar o teu destino. Isso é uma reflexão que estou a falar. E eu mesmo estou, nesta manhã, a me questionar. As pessoas querem partilhar o meu destino. E as pessoas que me procuram, sabe? Eu já fui procurado, né? Eu disse lá no primeira pessoa que eu ganhei procurou-me, mas em todos os sítios, mesmo no nosso bairro, no meu prédio, eu já fui procurado por uma senhora, porque o filho estava a ficar desanimado, esgotado, estava a ficar deprimido, porque não conseguia emprego. Ela procurou-me, falou, você podia oração. Eu chamo o rapaz, falamos, oramos, incutiu eles palavras positivas. 2 semanas depois, e eles tinham emprego e veio agradecer. A pessoa procura. Entre os vizinhos, no trabalho, na minha família, irmão, procura. As pessoas notam diferenças. Sabe quando voltei a Angola, a minha mãe e os meus irmãos já tinham um intervalo de 19 anos. 19, quase 20. Nesse intervalo passaram muitas coisas. Muitas coisas. E eu mudei a minha vida, tornei-me crente, tornei-me pregadoras, sem eles saberem. Só estavam a ouvir de longe. E quando estive com eles, e eles queriam me confirmar, os meus irmãos mais velhos e a minha mãe, estava a ver e disse, este não é aquele homem que nós conhecíamos há 20 anos atrás. Notaram algo diferente. O meu irmão queria confirmar, foi comigo numa igreja, e eu a pregar. Quando voltamos, ele estava a falar com o meu sobrinho, esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Irmão, na minha família, as pessoas vão me procurar. Na minha casa, as pessoas têm que me procurar. Na rua, as pessoas vão me procurar, porque Deus está comigo. Então, nós temos que questionar isso, né? Questionar a nós mesmos. Eu sei que Deus está comigo, mas as pessoas lá fora. Então, se as pessoas lá fora perceberem que Deus está contigo, e terceira coisa, elas vão implorar para conhecer o nosso Deus. Quando a pessoa perceber que Deus está contigo, vai te implorar para conhecer o teu Deus. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 12, versículo 20 e 28, vou ler aqui, diz assim, alguns dos gregos que tinham ido a Jerusalém para adorar a Deus na Páscoa, vieram até com Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram, nós queríamos conhecer Jesus. Não havia como, estava lá a multidão, Jesus estava lá em casa, e os gregos vieram muito longe na Grécia, mas chegaram lá e disseram que nós queremos conhecer Jesus. Fora até com Filipe, nós queremos conhecer o vosso Senhor. Nós queremos conhecer o vosso Mestre. Irmão, as pessoas vão procurar-nos, mas também vão implorar-nos para conhecer o nosso Deus. As pessoas vão implorar-nos para conhecer o nosso Deus. É verdade, irmão? E tem amigos que, sabe, eu gosto de contar muitas vezes as coisas da África, porque, olha, são as minhas origens e há coisas que acontecem lá, né? Coisas que acontecem lá, terrível. Sim, esse amigo, sabe, lá a gente tem que obedecer as coisas que os velhos estão a dizer, os tios, depois ele tem autoridade sobre nós. Você não obedece, lança uma maldição e... Sim, esse rapaz, pronto, os tios queriam ficar com tudo que o pai deixou, ele não aceitou, os tios ficaram zangados, então o tio lançou maldição para o rapaz, disse que o rapaz tinha que morrer, porque aquele homem
e praticava aquela feitiçaria mesmo forte, aquela... Sim, só que o rapaz era crente, sabe? O rapaz era crente. Passaram dias, nada estava acontecendo na vida daquele rapaz. Mas o tipo que lançou uma maldição, tinha que acontecer alguma coisa. O rapaz ou tinha que ficar doente, ou ia acontecer um acidente, ou ia morrer, ou não sei o que, alguma coisa tinha que acontecer. Aquilo nada estava a acontecer. Nada estava a acontecer. E aquele tio, que como era bruxo, ele fez projeção astral. Vocês já ouviram isso? Projeção astral é um bruxo, por exemplo, está no Brasil, mas no mundo espiritual chega até aqui em Portugal para fazer mal a alguém que está aqui. Aquele homem fez essa projeção astral para entrar até na casa do rapaz e tentar fazer mal, mas quando chega aí, ele encontra aí uma barragem, encontra tipo um rio, porque afinal o rapaz orava. Mas então no mundo espiritual, fisicamente estava normal. Mas como estes são coisas espirituais. São coisas espirituais. Então o homem movia-se no mundo espiritual. Mas também Deus abriu seus olhos espirituais. Aquele homem viu um rio à volta daquela casa. Ele não conseguia entrar. E logo de manhã o homem aparece na casa do filho e disse: filho, eu quero conhecer o teu Deus. Só depois que ele começou a contar. Por que queria conhecer o seu Deus? Porque ele fez todo possível, todos os ataques possíveis, mas encontrava sempre uma barreira, porque o Espírito Santo estava com o rapaz, Deus estava a proteger aquele rapaz. Irmão, quando as pessoas perceberem que Deus está conosco, as pessoas vão implorar-nos para conhecer o nosso Deus. Vão implorar para conhecer o nosso Deus, porque nós temos um Deus que faz maravilhas, um Deus que faz grandes coisas. Então as pessoas vão implorar para conhecer o nosso Deus. Mas e outra coisa, irmão, que eu vou falar, outra coisa é que quando as pessoas perceberem que Deus está conosco, elas vão pedir para intercedermos a favor delas. Você sabe que as pessoas não nega a oração, sabe? Ninguém, irmão. Ninguém nesse mundo, mesmo os ateus, quando estão mesmo no momento aflito, se você oferecer oração, ele vai aceitar. Eles vão aceitar. Mas aqui no Atos dos Apóstolos, havia alguém que tinha poder, mas era poder de magia, que chama-se Simão. E aquele homem pensava que ele estava no topo. Mas quando apareceu Pedro e os outros começaram a pregar, a fazer milagres, o Espírito Santo estava a se manifestar e ele queria comprar aquele poder. E ele foi repreendido. Quando foi repreendido, ele sentiu-se mal. Sentiu que algo estava acontecendo. Ele podia morrer. E ele disse assim ao Pedro. Ele disse: ore por mim. Ore por mim. Até Pedro disse aí: ora você sozinho. Porque ele pediu, ele disse: isso está mal. Alguma coisa pode acontecer. Eu estou a pedir a tua intercessão. Sabe, irmão, a Bíblia diz que Jesus intercedeu pelos pecadores. Está no passado. Mas agora, no presente, a Bíblia diz que Jesus está a interceder a favor da sua igreja. Se Jesus está a interceder a favor da sua igreja, então alguém tem que continuar a interceder pelos pecadores. E quem é esse? Somos nós, irmãos. Somos nós. A pessoa lá fora precisa da nossa intercessão. A pessoa que está fora precisa da nossa oração, precisa. Nós oramos aqui, oramos muitas vezes aqui por os assuntos aqui dos crentes, é verdade, porque nós somos igreja, a comunhão entre nós. Por isso nós oramos. Mas aquelas pessoas que estão lá fora, que são pastores, ou são ovelhas sem pastores, precisa de alguém interceder por eles. Por isso eu começo a dizer, eu como intercessor, muitas vezes dou a minha prioridade a orar a favor daqueles que não têm Cristo, do que orar a favor dos que têm Cristo.
Eu oro, porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Por isso eu faço isso. Mas também não posso esquecer, aqueles que estão lá fora, não tem ninguém para interceder a favor deles. Mas aquelas pessoas, eles precisam perceber que Deus está conosco e eles vão implorar a nossa intercessão. Vão implorar a nossa intercessão. O último, o grupo de louvor pode subir. Quando as pessoas perceberem que Deus está conosco, eles vão glorificar a Deus. Amém, irmãos? Você sabe, a história no livro do Daniel tem uma história aí. Tem duas histórias em que aqueles reis pagãos glorificaram a Deus, porque perceberam que Deus estava com aquele povo. Você conhece a história? Quando Nabucodonosor atirou 3 jovens numa fornalha, e ele, quando viu o milagre de Deus, quando viu que Deus operou, o que é que ele disse? E eu percebo, que Deus está com vocês. E ele diz, bendito seja o vosso Deus, porque mandou seus anjos vos proteger. Ele glorificou Deus. E ele disse naquele momento, ou aquela nação, olha, esse é Deus temível, esse é Deus que tem que ser adorado. Ninguém pode falar mal, mas mal do Deus desses 3 rapazes. Ele, lembro que esse rei, quando invadiu Israel, estava a falar que ele era o Altíssimo. Ninguém, outro Deus, estava como ele. Mas ele glorificou a Deus. Irmão, eu queria perguntar, as pessoas estão a glorificar a Deus através da tua vida? Quantas pessoas glorificaram a Deus através dos teus testemunhos? Quantas pessoas? Porque eu estou a falar de algo que pode atrair as pessoas para o reino, mas muitas vezes acontece o contrário. Nós somos crentes, muitas vezes o que se manifesta na nossa vida começa a afastar as pessoas. Isso é uma notícia triste. Isso é uma notícia triste. E o mais triste é que se as pessoas que se conhecem lá fora e um dia chega aqui à igreja, você está lá sentado, tu faz parte dessa igreja. Vão ser estranho. Mas eu te conheço lá no trabalho, não sei o quê, não sabia, mas afinal fazia parte daqui. Por quê? E todo aquele tempo do trabalho, a tua vida era insípida. Não havia nada, não manifestava nada da graça de Deus para atrair aquelas pessoas. Mas agora, irmão, e eu quero terminar com essa palavra. Nunca mais diga que Deus está comigo se as pessoas à minha volta não percebem isso. Não vale a pena estar aqui na igreja e dizer, Deus está comigo, Deus está comigo. Não vale a pena, irmão. Deus está comigo. Mas por que Deus está comigo, ninguém sabe? Por que Deus está comigo, não há manifestação de Deus na minha vida? Quando a gente fala de manifestação, eu não estou a falar assim só de coisas sobrenaturais. Eu não estou a falar que você vai lá começar a fazer milagre. Não, irmão. O próprio teu caráter é a manifestação do reino de Deus. A tua maneira de ser, a tua maneira de falar, a tua maneira de conversar com os outros, irmão. Se você está no lugar, se não consegue manifestar o reino de Deus porque você age como os outros, age como os ímpios. E um dia quando você vai dizer que eu sou crente, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. É verdade. Um dia você vai dizer, eu sou crente, ninguém aceita, porque já te conhece daquela forma. Não, irmão. Deus nos colocou neste mundo como catalisador para nós mudar o ambiente, para nós mudar o mundo. Como é que você está a ver isso? O teu mundo está a ser transformado? Você está a emanar, está a libertar o cheiro de Cristo? Vamos ficar de pé.
Glória a Deus. E eu quero que cada um de nós incline a sua cabeça e pense um bocadinho. Eu não estou a pedir-te para ir lá, começar a evangelizar, distribuir folhetos, gritar em alta voz que Jesus salva. Não é isso que estou a pedir. Não é sequer estou a pedir isso até no Facebook, porque muitas pessoas até gostam de fazer isso no Facebook. Só está a fazer, mas muitas vezes a vida dessa pessoa não está a refletir aquilo que anda a escrever lá no Facebook. Eu já vi pessoas, desastre na sua vida, até na igreja, mas lá no Facebook são conselheiros, estão sempre a aconselhar coisas espirituais. Não é isso que estou a pedir. Eu só estou a pedir que você faça uma reflexão. Inclina a tua cabeça, pensa na tua vida. Pensa mesmo, olha, eu acredito que Deus está comigo, mas alguma coisa não está a resultar. Por que aquela pessoa não sabe que Deus está comigo? Por que a pessoa que eu encontro na rua não sabe que Deus está comigo? Por que as pessoas... Pensa, meu irmão. Há uma história que aconteceu no tempo do exército de salvação lá na Inglaterra. Estava a ajudar os sem-abrigos. E um alcoólico que era sem-abrigo, ele foi lá na missão, aceitou Jesus, converteu-se e deixou de ser alcoólico. Esse homem, o nome dele era William, mas chamava-lhe Bill. E ele tornou-se naquelas pessoas que cuidava de todos lá, naquele centro onde os sem-abrigo ia comer, ia tomar banho. Qualquer coisa, quando ele fazia, alguém descuidava ou faz xixi lá no chão, e ele que limpava. Alguém, depois de beber, vem lá cheio de embriaguez, vomita lá no chão, o Bill limpava. Ele fazia tudo, cuidava daquelas sem-abrigos. Mas naquele local, em cada fim de semana, o diretor do centro pregava junto das pessoas, dos sem-abrigos, para eles aceitarem Jesus. Ele pregava. E um dia ele estava a pregar, e um alcoólico, um sem-abrigo, veio diante do púlpito, ajoelhou-se, e ele começou a dizer: Senhor, faz-me ser como o Bill. Transforma-me como o Bill. Eu quero ser como o Bill. Faz-me a imagem de Bill. E ele estava a gritar, estava a implorar. O diretor chegou, pegou nela e disse: não disse isso. Diz que: Senhor, faz-me como Jesus. Transforma-me a imagem de Jesus. E o homem ficou em silêncio, pensou. Ele disse: será que esse Jesus é parecido ao Bill? Entenda isso, irmão. Porque aquele sem-abrigo não conhecia Jesus, mas conhecia Bill. Se Jesus era igual a Bill, então ele aceitava Jesus. Mas se Jesus não, ele preferia o Bill. Porque essa aqui era a imagem. Isso é que estou a perguntar às pessoas, irmão. Nós estamos a apresentar Jesus para que as pessoas aceitem Jesus. Mas será que esse Jesus parece a nós? Será que nós parecemos a Jesus? Pensa bem. Porque senão as pessoas não vão notar. Eu não estou a dizer que você não é salvo. Você é salvo. É filho de Deus. Você vai, quando morre, vai para o céu. Mas em alguma coisa não está acontecendo. Ou você não está a viver plenamente o Evangelho. Você não está a viver plenamente a vida eterna. Você não está a viver plenamente os frutos da vida Zoe em ti. Por isso as pessoas não estão a notar que Deus está contigo. Aleluia. E eu vou fazer oração. Enquanto está com a tua cabeça inclinada a refletir sobre isso. E eu também estou a refletir. Pai, no nome de Jesus, nessa tarde, nessa hora, Senhor, eu oro para nós aqui nessa congregação. Pai, eu sei que nós falhamos muitas vezes. Deus, nós não somos perfeitos, Senhor.
Sim, nós pecamos, falhamos, fizemos coisas muitas vezes que não agradam o teu reino, nem agradam os outros, Senhor. Por isso, Deus perdoa, Senhor, cada um de nós. Que passamos anos e anos e anos sem ninguém notar que a tua presença estava em nós, Senhor. Deus, ajuda-nos nesta manhã a corrigir o que dá para corrigir. Ajuda-nos, Senhor, a viver com intensidade, Senhor, o teu reino, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver com intensidade o poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a viver com intensidade a tua palavra. Senhor, só assim as pessoas à nossa volta vão notar que tu estás conosco, Senhor. Só assim que nós podemos influenciar as pessoas, Senhor, para o teu reino. Deus, ajuda-nos, ajuda-me a mim e ajuda cada um de nós, Senhor, nesta manhã, porque nós queremos atrair as pessoas para o teu reino, Senhor. Pai, ajuda-nos, faz com que as nossas vidas, Senhor, seja ponto de atração para os outros. Faz com que as nossas palavras, Senhor, possam atrair as pessoas. Faz com que nossas palavras sejam sal, Senhor, para temperar a vida das pessoas. Faz com que as nossas vidas sejam luz para iluminar a vida dos outros, Senhor. Pai, ajuda cada um de nós para manifestar o teu reino, Senhor. Deus, eu sei, Senhor, que há pessoas aqui, Senhor, que estão agindo com toda a sua sinceridade, Senhor. Eu sei que há pessoas que estão a chorar, Senhor, no seu homem interior. Deus, começa uma espécie de renovação, Senhor. Começa uma espécie de renovação. Deus, faça com que as pessoas nos procurem. Faça com que as pessoas queiram partilhar o nosso destino, Senhor. Faça que as pessoas busquem a nossa oração, a nossa intercessão. Faça com que as pessoas glorifiquem a Deus através da nossa vida, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe ricamente.